Boa noite, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão aí? Hora de começar mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre sismologia. Nossa convidada de hoje é a Eveline. Já já ela está entrando para poder conversar com a gente. Antes da gente conversar com ela, eu gostaria de agradecer vocês, todos os nossos seguidores, por a gente ter batido 1.000 seguidores na semana passada. Logo depois da live de semana passada, nós batemos 1.000 seguidores. Eu queria agradecer a todos vocês por isso, por estar sempre com a gente aqui. Agora eu vou convidar a Eveline para entrar com a gente. Só um minutinho. Que ela já está chegando. Só aguardar a Eveline aceitar que ela já está aqui com a gente. Olá, Olá, tudo bom? tudo? Boa noite, Felipe. Boa E a- noite. Como é que você tá aí? Eu tô bem, curtindo o friozinho aqui de Brasília, que chegou com tudo. Aqui também tá friozinho. Fazendo quarentena aí? Sim, claro. Só saindo em caso de necessidade. Tá certo, tá certo. Então, Beline, vou pedir para você se apresentar pra gente um pouquinho, falar da sua Claro. história, como é que você chegou até aqui. Sim, você já chegou a apresentar, não, né? Não, não. Meu nome Deixei é para você se Eveline. apresentar. Perfeito, Felipe. Boa noite a todos. Meu nome é Eveline, eu sou geógrafa. Comecei minha trajetória aí na sismologia em 2011. E aí percorri um longo caminho até aqui. Me especializei em geoprocessamento, depois fiz mestrado na área de sismologia, de sismo desencadeados por reservatório, e sigo na pesquisa no meu doutorado atualmente. Entendi, muito bom. E assim, por que que você decidiu estudar sismologia? Então, eu já sempre fui muito curiosa. Então, essa área já de geografia, de entender como esses fenômenos, assim, sempre já foi um interesse meu desde Uhum. nova, né? E eu tive a oportunidade de ir no Observatório Sismológico quando eu era adolescente. E assim, uma feliz coincidência. E aí lá eu descobri que no Brasil tinha terremoto, achei super interessante. A gente tem amostras, né? Uma espécie de museu lá no observatório, que você pode fazer visitações com escolas, ou então pessoais mesmo, chegar lá, a gente tá aberto de segunda, já faço a propaganda, né? Mas assim que voltar à normalidade, eu convido a todos para conhecer o observatório. E aí eu comecei a ter o contato com a sismologia aí, na adolescência. E eu vim conhecer a Universidade de Brasília, vários laboratórios, e esse me atraiu bastante, porque a gente também tem o barulhômetro, que é o simulador do som do terremoto, aquilo assim me impactou. Aí Legal. é bem interessante. Esse projeto é um dos que eu faço parte hoje, né, que é de divulgação da sismologia, do Observatório Sismológico, além do Geologar, que eu vou falar um pouco mais aqui com vocês. E aí, então, iniciou. Aí, em 2011, eu fui à universidade, já interessada numa pós-graduação, e comecei a trabalhar no observatório. Basicamente eu fiquei nessas duas áreas também, além de eu gosto de fazer mapas, de uma parte de bancos de dados espaciais, que é uma área de interesse Uhum. meu, e aí eu ingressei aí nessa área. Entendi. Já que você falou do barulhômetro, barulho do terremoto, como que você descreveria esse barulho pra gente? Então, ele é um simulador, né? Não é o verdadeiro Aham, som, né? A gente não tem, não é o terremoto não produz esse som, aham, mas é uma conversão, né, dessa onda motora, né, em aham. sonora. E aí a gente tem, é como se fosse assim, sei lá,
um estrondo muito forte. E a gente coloca os vários, né, 3 níveis, né? Um terremoto Uhum. mais brando, aí as pessoas vão se acostumando, as crianças, elas têm assim essa experiência bem interessante. Aí a gente põe um regional, põe um terremoto assim de uma magnitude média, depois um grande terremoto, faz um estrondo muito grande, né? E isso junto com uma explanação sobre o terremoto, sobre toda a história, né? A gente conta como que aqui no país, né, como que a gente Uhum. desenvolveu, e também questões históricas de como seria, porque como, assim, por exemplo, um sismômetro antigo da, é, da China, que aí seriam uns dragõezinhos assim com uma bolinha na boca. E da onde vinha o terremoto, essa bolinha, são vários dragões, assim, teria que ter uma imagem, né? Aham. Com bolinhas, aí se ela caísse para o lado, eles sabiam a direção do terremoto. Aí eles usavam dragões porque eles acreditavam que existia um grande dragão no interior da Terra que provocariam esses tremores. E aí tem lá a réplica, é bem interessante. A gente conta toda a história, mostra como que funciona uma estação sismográfica. Você também eles têm acesso também à nossa, como a gente recepciona esses sinais, como a gente trabalha, né? Aí já dando início aí a nossas perguntinhas, né? Como seria um trabalho de um sismólogo? É bem interessante. É muito bom, muito bom. E assim, me explica melhor, o que que a sismologia estuda? O que que é essa ciência? Exatamente, é uma ciência, né? Ciência que estuda os tremores de terra, né? Os famosos terremotos. O que seriam os terremotos, né? A gente tem aqui a litosfera, né? A crosta, a parte que a gente está em cima, né? Eu vou usar alguns termos assim porque nosso público é geral, certo? Isso, perfeito. E a gente tem, voltando aqui, esses dois projetos que eu faço parte, tanto da mostra do observatório quanto do dialogar, a gente quer difundir a ciência, né? A gente quer divulgar a ciência. Então a gente fala, a gente dissemina para os nossos pares, a gente dissemina em congressos, em nosso instituto, na própria universidade, mas a gente tem a grande missão de divulgar a ciência, de falar de forma clara, de falar de nossas pesquisas, de mostrar o que está sendo feito aqui dentro da universidade, que é a nossa missão, a nossa meta. E aí eu faço isso com muito prazer, eu gosto muito, eu acho muito válido, já acrescentando aqui, Felipe, agradecendo esse espaço e o seu convite, porque eu acho isso, Imagina. a gente acha isso fundamental. Aí voltando, então a gente tem essa parte, né, da crosta que ela é como se fosse assim, quebrada em várias partes, né, que são as Aham. placas tectônicas. E essas placas, elas se movimentam, né? Elas estão ali quebradiças, né? Quebradas, né? E elas têm um movimento próprio. Elas têm 3 movimentos, né? O de convecção, elas estão uma colidindo com a outra. Tem o divergente, movimento de convergente, divergente, uma separando da outra, e transcorrente, uma arrastando assim com a outra, né? Uma indo para frente e para trás. E esses movimentos, eles produzem alguns efeitos, né? Alguns fenômenos. E um dos fenômenos é o terremoto. Também tem os vulcões, né? Que teve a live semana passada, a gente Sim. falaram um pouco sobre isso. Então, principalmente nesses movimentos convergentes, a gente tem uma gama muito grande de terremotos, né? E aí, esse encontro produz esse encontro, esse choque, e ali causa um terremoto. Isso não quer dizer que nas outras não tem, nas outras a gente também tem. Mas a gente tem ocasionados mais terremotos nessas regiões, mais fortes, na verdade, né? E aí sempre me perguntam, e aí, o Brasil, ele está no encontro de placas, né? A gente sofre isso, a gente não ouve falar. Então a gente está, felizmente, né, no todo o nosso território do Brasil, ele está em cima de uma placa sul-americana que a gente não está na borda, certo? Mas a gente sofre influência de estar dentro da placa, né? Intraplaca que a gente chama. E aí, nesses locais que a gente tem, vamos lá,
fraquezas, zonas de fraqueza, Uhum. ela acumula essa tensão. Está acontecendo aqui, ó, por exemplo, aqui a gente tem a placa sul-americana, ela está divergindo da africana, ok, aqui muita formação, a cadeia mesoceânica, né? Muita formação de vulcanismo, terremotos também, mas é em profundidade. Aí aqui do outro lado, né, a gente tem a Cordilheira dos Andes, que é a formação através da convergência, né, de duas placas, a sul-americana, que a gente está aqui em cima, com a de Nazca. E elas, ao colidirem, a placa mais densa desce, que é a oceânica, e a continental sobe. Ah, mas Evelino, o que isso tem a ver com o Brasil, se a gente ainda não está na borda, né? Acontece ali mais no Chile, Bolívia e tudo mais. Aí, só que não, é uma grande estrutura, né? A gente tem esse encontro, ele está diretamente ligado ali na região norte, nossa. E aí eu posso mostrar agora o mapa de sismicidade brasileira, só para a gente entender mais ou menos o que eu estou falando, que às vezes eu estou falando muito aqui à frente e a gente não consegue visualizar. Teria como a gente colocar, Felipe, só para Aham. eles... Vê se é esse aqui. Não, é o outro. É o outro. Peraí. Eu vou passando aqui. Você vai... É, tá bom. Não, não é esse. Também não é esse. Não. Esse, N- volta, volta. Esse. Exato. Não, pode passar, não é esse não. Não. Ai, será que eu não salvei ele? Eu acho que eu salvei todos. Esse daqui é de redes, É, né? de rede, a gente vai falar um pouquinho de como a gente detecta esses Ah, terremotos. eu Não, acho que eu não não salvou? salvei o Não outro. tem Peraí. problema. Pode voltar com aquele do. Pode voltar uns dois que eu falo sobre eles aqui. Esse Tem aqui? um. Exato. Tá vendo esses pontinhos brancos? Aham. Todas essas bolinhas brancas, elas são terremotos aqui do Brasil. Você Sim. acredita nisso? Tá vendo? Olha, muita Nossa. coisa. Mas tem tipo aqui em São Paulo. Tem bastante Tem em São bolinha. Paulo, tem na Ali região no Acre parece que tem Nordeste. bastante, né? Exato, é esse que eu já quero iniciar falando as causas dos terremotos aqui no país. Vem aí que nessa região do Acre está cheio. E vocês já ouviram falar de terremotos no Acre? Nunca. Nunca. É porque eu falo que brasileiro tem memória curta. Mas é porque a gente, às vezes, as pessoas sentem e elas comunicam, né? Há um estardalhaço, vamos dizer assim, as pessoas estão em prédios, elas sentem, elas descem, e aí comunicam a TV e tal, aí isso cria uma proporção maior. E o caso do Acre aí, se não me engano, tem uns 3 anos, aconteceram uns terremotos de 7,4. E aí gerou evacuaram alguns prédios, as universidades, e chegou a aparecer no Jornal Nacional. Aí o brasileiro lembra que tem terremoto, aí eles falam um pouquinho do terremoto, e a gente depois esquece. Mas assim, aí eu vou te explicar por que acontece. Esses terremotos, eles são muito profundos. Porque eu falei 7,4, 7,6, você deve ter falado, meu Deus, ela tá É doida. muita coisa. É, muita É, coisa. Bem alto. mas esses terremotos, eles são muito profundos. Lembra que eu falei da zona de subducção, aqui da Aham. placa descendo, né, e a outra subindo? Pensa que é mais ou menos nessa direção, só que para baixo, mais de 100 Uhum. quilômetros para baixo. E ali, nesse encontro, a gente tem esse encontro dessas duas placas, elas estão colidindo e elas geram muitos terremotos. Terremotos É um fortes, terremoto, então grandes. vamos dizer, lá no manto da Terra, né? Bem lá embaixo. Não é no manto, porque tem que ainda ter A rocha, uma parte mais um dura. dúctil. Aham. Exato, uma parte mais dura. Mas ela está entrando para ser, com calor, né? Ela vai sendo derretida. A rocha, né, Entendi. é alta pressão, temperatura, ela vai ser derretida. Mas aí ele está aqui, ó, onde ela está descendo. Ali acontece muito terremoto, muitos terremotos profundos. E a energia eu vou falar energia, mas o esforço, né, a liberação de esforço, ela acontece ali, mas ela vai se dispersando. E aí, quando chega aqui no epicentro, que é essa região, a gente tem o hipocentro, que é onde aconteceu o terremoto lá embaixo, né, na Sim. subsuperfície, e Aham. quando ele aí vamos lá, o terremoto ele tem um movimento, as ondas do terremoto, elas se
dissipam assim em movimento radial. É como se a gente estivesse jogando uma pedrinha no lago. Não tem Uhum. aquele. Elas correm assim, Sim, aham. quando, elas vão para todos os lados, para baixo, para cima, para todos os lados. E aí, quando esse terremoto acontece aqui, ele vai ser refletido aqui em cima, na superfície, a gente chama de epicentro. Então, esse também é um termo que a gente ouve muito quando tem uma reportagem, né? Ah, o epicentro foi na capital tal, na cidade tal. Então, é porque, assim, é aonde aconteceu, aonde refletiu na superfície, tá? Acima ali. Entendi. E aí, ali no Acre ocorre muito desses terremotos, e assim, os terremotos são, quando essa energia consegue, né, ela chega ali na superfície, o comportamento dela, né, dessa onda, aí geralmente ocorre ali, as pessoas sentem mais em ambientes altos, prédios, tá? Por isso que a gente ouve muito falar que, evacuou os prédios e tal, porque esse comportamento da onda, quando ela ganha uma amplitude, tá? É como se fosse uma régua. Eu não tenho régua aqui. Mas sabe quando você balança a régua e aqui na base ela fica mais paradinha, tem Aham. menos movimento, e aqui em cima tem um movimento Sacode maior? tudo. Aham. Aí por isso as pessoas sentem mais que estão em cima. Então, nesse caso ali, a gente está vendo aí o mapa das sismicidades brasileiras e essa região aí cheia de terremotos ocorre por esse motivo. A gente tem outros motivos aqui para essa sismicidade toda no país. Te fazer Posso uma continuar? pergunta. Deixa eu Sim, só te fazer uma pergunta. Você falou de 7,4, mas 7,4 é uma coisa muito grande naquela escala de Richter, né? É alguns terremotos que sim. aconteceu no Rio, no Chile, que, tipo, teve vários desabamentos e tal. No Acre, ele não acontece tanto isso por causa da profundidade? Exato. Então a gente vai falar eu gosto de falar desses dois termos que você usou aí, da magnitude, da intensidade, da escala Richter. É muito bom para a gente, assim, essas perguntas. Pois bem, vamos lá. A Uma... magnitude é esse esforço, essa tensão que foi liberada, tá? Que aí é desse movimento, a gente consegue calcular. Então a gente tem a magnitude do terremoto. Então, essa liberação ali vou colocar energia. Uhum. A intensidade é como ele foi sentido. Eu coloquei para você também uma. Depois a gente pode também deixar no Instagram e Aham. tal, que é a escala de intensidade, que a gente fala de Mercalli, Mercalli modificada. É a Você quer que intensidade. bota ela aqui? Pode colocar, que aí eu vou explicar para vocês. Por exemplo, tá vendo? Ela vai de 1 a 12. Essa escala tem fim. Ela é o que ela está falando assim, como foi sentido o terremoto. Então você chegou aqui e falou para mim, Eveline, lá no Acre, então, de 7,4, 7,6, e as pessoas só sentiram o lustre balançar, as mesas um pouquinho, e desceram dos prédios, e lá no Chile, dessa proporção gerou um tsunami, teve uma catástrofe. Então, pois bem, são os fatores que deixam isso ocorrer, assim, aonde foi, né? Então, se for num lugar numa capital, uma região muito densamente povoada, ela vai sentir mais. As pessoas, né? Uhum. Se o local é preparado, se o país é preparado ou não, tá? Isso é muito importante. Por exemplo, Haiti, um terremoto de 2,6 em 2010. Ele foi uma catástrofe geral. E aí que eu vou te falar, outra questão. Lá é uma questão social, porque é um país pobre, né? Tem grandes problemas sociais, então a destruição foi maior, porque as pessoas não estavam estruturadas e ocorrem terremotos lá, mas não estavam estruturados. Como o Chile também ocorre, tem histórico de sempre ocorre porque está nesse encontro ali, né? Uhum. Muito mais do que a gente, porque ele está bem no encontro. Aonde ocorre, né, e a profundidade. A gente está falando aqui de mais de 100 quilômetros. Então, a energia, quando chega bem menor. Aí eu te falei de um comportamento da amplitude da onda, mas todo dia pode estar ocorrendo lá e ninguém está sentindo. Né? Convido aqui também a olharem nosso site lá do observatório, obsis.nb.br, porque temos ali a marcação dos eventos diários.
Então, a gente sabe no país e no mundo, mas a gente põe no país, aqui no nosso continente, né, e tal, que ganham mais repercussão, mas no país, todo dia tem lá evento, e aí você vai saber que nem sentiram. São Paulo, Minas, Uhum. né? E aí por quê? Aí voltando aqui, então esses fatores, né, de um país que está preparado, um país com histórico, né, que já ocorre bastante, e se ele for um terremoto de raso, né, esse do Haiti que eu te falei, foi de 10 quilômetros de profundidade, foi em 2010, 7,4, pertinho da capital Porto Príncipe. Ele foi devastador. Desse eu Deu lembro. mais de 100 mil mortes, eles calculam entre 100 mil a 200 mil mortes. Olha para aí a comparação de Sim. intensidade e magnitude. É a mesma magnitude, mas a intensidade foi completamente diferente. Né? E aí a intensidade nessa escala aí, a gente mede, ó, você pode ver, a escala 5 aí na 5 na escala, né, de Aham. intensidade. Perceptível no exterior, pessoas acordam, saem das suas casas. Intensidade 5. Agora, quando você vai para 12, destruição total. Topografia alterada, você vê, cai em prédios e tal, aí tem assim, trilhos, aí você vê o relevo, um mais alto do que o outro. Realmente é uma grande destruição. Tem terremotos de grande destruição, que a gente conhece, né? Por Sim. exemplo, do Japão, de 2011, né, que ocasionou também um tsunami, o de Fukushima, você lembra? Também teve Sim, sim. e aí teve bastante mortes, mas só que bem menos, né? Porque é um país totalmente estruturado. Se não me engano, lá foi 3 mil mortes? Não, acho que foram mais. 13 mil mortes. Mas foi um terremoto de 9,1. É um dos maiores terremotos que a gente Maiores. tem. Aí eu faço um link aqui para a escala de magnitude, né? Todo mundo fala, o fim, eles associam a escala de magnitude com a escala de intensidade. Para a gente, a escala de magnitude, a gente não tem fim. A gente tem o maior terremoto, né? O maior Sim. terremoto é de 9,5 no Chile, em Valdívia, no Chile, em 1960. Tá? Ele também foi um terremoto de grandes proporções e gerou tsunamis também. Assim, você fala de terremotos que são registrados, né? Porque pode ter tido bem maiores que não foram registrados antes de existir um sismógrafo, por exemplo. Não, então, a gente tem terremotos que a gente tem relatos, né? Tem questões históricas. E aí você consegue, pela história, né? Tem, às vezes, documentado em livros históricos. E aí, aquele terremoto de Lisboa é muito famoso, gerou um tsunami também. Aí você consegue fazer a escala de intensidade, como as pessoas sentiram, a que proporção chegou, a gente tem um mapa, né, que a gente faz, e aí quais áreas sentiram mais, o que alterou, e a gente tem esses sismos históricos. Inclusive, eu tenho esses sismos históricos nesse mapa que eu mostrei agora anteriormente, né, que a gente tem esse aí, é de 1724 o início dos Da- terremotos. E aí a gente tem sismos históricos, a gente tem relatos, e aí você consegue fazer o estudo deles. Nossa, tem bastante coisa, tem bastante É. sismo, tô assustado. E eu ia te falar, a escala de magnitude ela é logarítmica, então a cada ponto na escala ela vai ser 10 vezes mais. Então Mas, você tem uma diferença aí também. Aí você fala, de 4 não sentiu nada, 5, porque a intensidade a intensidade não, a magnitude é maior. Aí já sou eu confundindo aí, intensidade com magnitude. essa escala, então, que a gente viu, a gente pode dizer que ela é mais descritiva, né? Ela utiliza, assim, o comportamento das pessoas no terremoto para poder pontuar qual foi o grau que a pessoa sentiu. Não só o comportamento, mas assim, como elas sentiram, o que aconteceu naquele ambiente. Quebrou janela, trincou vidro, né? E aí você faz ali através do relato. Uma coisa interessante também é como a gente pega esses relatos, que é do papel assim do sismólogo, né? A gente vai a campo logo após o ocorrido, tá? Não pode demorar, se não me engano, é 1 ou 2 dias, porque a gente tem contaminação de informação. Você estava na sua casa, E, você acordou, sentiu tremer e tal.
Aí você guarda aquele relato, certo? Amanhã, quando você chega, você vai falar para seus vizinhos. Aí ele falou assim: nossa, eu ouvi um barulho, parecia um trator. Aí você fala: ih, eu acho que eu ouvi também. Aí você contamina, entendeu? Então, por isso que é Entendi. importante. Aí você vai lá, circula aquela região, sim, vamos dizer assim, né? E circula, assim, vai a campo, vai vendo o local exato e pega, colhe os relatos e a gente consegue fazer esse mapa de intensidade. É um dos casos que ocorre muito aqui em Minas, norte de Minas, em Montes Claros. A gente tem já uma falha, uma região mapeada, também aproximadamente 10 quilômetros da superfície, então é uma região rasa, né? E a gente tem terremotos lá, de 3, eu teria que pegar o maior, mas eu acho que já teve de 4, e as pessoas sentem, elas saem das suas casas, teve, se não me engano, foi em 2012, no final de 2012, causou muitos transtornos. A equipe do observatório foi não só do observatório, como da USP, do observatório também da USP. A gente vai ao local, presta serviço à comunidade, comunicando, informando, porque é muito assustador, né, Felipe? A gente Ah, não conhece, não é num país assim que a gente entende de sismologia, né? Que a população conheça de sismologia. sim. Então ela fica assim, meu Deus, o mundo vai acabar. A minha Ainda casa mais tá que toda desde rachada. Sim, ainda mais que desde pequeno a gente vem escutando, ah, não tem terremoto no Brasil, não tem vulcão no Brasil, então a gente acostuma com uma realidade que a gente nunca vai sentir isso, né? E de repente tudo treme e acho que leva um sustinho, né? Não, às vezes é susto grande. Lá no observatório, assim, a gente recebe as ligações do país, né? Isso, já estou respondendo aqui como que o sismólogo trabalha, né? E aí, quando ocorre, as pessoas ligam. Essa, por exemplo, de Minas, eu lembro que eu atendi particularmente essa ligação, uma pessoa em específico, ela estava bem nervosa, lá, porque aconteceu esse tremor e tal, e a gente pega o horário, anota. Geralmente é a Defesa Civil que liga. Defesa Civil, muito a TV, né, local, e aí, mas ocorre também dos próprios moradores ligarem, né, porque é aberto, você pode ligar e relatar. E aí, quando ela me falou, era um terremoto, se não me engano, de 2, alguma coisa, eu falei assim, calma, é um terremoto pequeno, baixa magnitude, não vai acontecer nada. Aí essa senhora falou, mas você não sabe, não aconteceu com você. Eu tô apavorada, eu não dormi em casa, eu dormi na rua. Então, acontece, assim, eu entendo que deve ser realmente assustador, né, para nós brasileiros passar por terremotos e a gente nem identifica muito bem, né? Quem é da área até sabe mais ou menos quando acontece, mas quem não é, fica mesmo Peraí que eu assustada. troquei o negócio aqui. Peraí. Aí. O Maicon, acho que ele é de Montes Claros, ele falou que o pessoal lá fica bem assustado. Sim, eu trabalho com ele também. A gente troca muita informação. Oi, Michael. E principalmente lá, as pessoas sentem muito. Eles passam muito a informação para a gente, lá de Montes Claros, né, quando ocorre. E a gente corre para fazer a análise, para dar uma resposta à população. Tá? Não é só o observatório, né, sismológico da UNB, que trabalha, né, com esse monitoramento sísmico. A gente tem a UFRN, o Observatório Nacional, aí do Rio de Janeiro, Sim. temos a USP. Então, todos nós prestamos esse serviço à população, Me o mandaram uma monitoramento sísmico. pergunta aqui, vou aproveitar que você está falando de falha, perguntaram sobre a falha do Rio Grande do Norte. Você tem alguma informação sobre extensão, profundidade, o sismo que acontece lá? Sim, eu ia falar sobre os sismos que ocorrem na região Nordeste, né? Podemos voltar para o Ok. mapa para a gente falar um pouquinho? Então, você vê que tem. Deixa eu tirar você aqui da. Tem essa região com bastante sismos, né? A gente associa, nem todas as falhas são mapeadas, tá, gente? A gente tem uma evolução muito grande, né, nesse mapeamento, principalmente dessas regiões, né, que sentem mais, aí vão a campo. O pessoal lá do Nordeste, muito a UFRN faz esse serviço, coloca rede sismográfica local. O que seria isso? A instalação de estações, vamos dizer assim, cercando aquela região, para a gente ter mais informações ali do local.
E isso acontece muito quando a gente tem esses eventos, por exemplo, lá de Montes Claros, aí da região é, do Rio Grande do Norte. Então a gente mapeia. Ela está muito associada, pensa só nossa geologia Uhum. desse continente, né? No nosso país e do continente. A gente já teve junções e separações de continentes, certo? E esses movimentos, né, de formação, aí a gente tem os cratos, formações de bacias, vamos colocar aí. Toda essa dinâmica, ela produz locais de fraqueza, é como se a gente tivesse estrias, né? Estirou aquele bloco, né? Aí colidiu. Então, esses locais eles têm fraturas, falhas, e nesses locais que estão lá com aquelas fissuras, elas estão ali acumulando a tensão. E aí é como se a gente estivesse aqui mesmo, né? Não estão pressionando aqui. A gente tem esforços já existentes, né? Naquele ambiente, às vezes está assim, ó, empurrando para cá, a Nordeste, né? Tem vários movimentos, várias configurações aí pelo país Uhum. de esforço, vamos colocar assim, de tensões. E aí nessa região eu tô com uma falha ali. Aí tá comprimindo para cá, tá? Aí ela tá acumulando ali a tensão. É como se você pegasse suas mãos aí e juntasse e fizesse uma pressão. Um momento ela vai Passar liberar, uma. ela vai liberar essa tensão, ela vai passar, todo material tem um momento de ruptura, né? É, é, tudo chega a seu limite, certo? E quebra. Seria um momento de alívio, né? Onde que ela É isso, relaxa e solta exatamente. toda aquela tensão que ela estava segurando. E aí, esse é o terremoto. E aí, esse é das causas, né? A gente tem é o. Gente, esqueci. O lineamento transbrasiliano, que é bem Ah, conhecido, sim. ele, Uhum. né? Aí tá a Nordeste e a Sudoeste, né? Tem ele é mais de 2.400 quilômetros. Então já é bem conhecido desse momento de formação do Gondwana. Então, e de outras associações geológicas, né, que a gente já conhece, de formação, de bacia, enfim. E aí, essa região, ela é uma região que ela está associada à toda a nossa tectônica, né? Tá bem conhecida, né? É bem estudada e bem conhecida. Porque pensa que a gente está no intraplaca, tem essa região bem grande com fraqueza. Uhum. E aqui está acumulando, aqui está acontecendo os movimentos, né? De convecção e tal, do encontro de placas. E nessa região de fraqueza, ela está ali só acumulando. Uma hora ela libera, e aí é o que ocorre os maiores terremotos, assim, mais terremotos, né? É um dos motivos que ocorrem os terremotos no país. Entendi. Agora eu vou te perguntar assim, muita gente chega a confundir dois termos, que é parecido, mas não é a mesma coisa. Sísmica e sismologia. Qual que é a diferença de um para o outro? Tá. Sismologia, a gente falou, né? Essa ciência que estuda os tremores de terra, os terremotos, e a sísmica, ela é uma, como eu vou falar? A gente é uma técnica, eu ia usar outro termo, mas assim, Um método. um método. É um método geofísico, né? Que a gente usa da sismologia, usa os mesmos parâmetros da sismologia. Então, a gente. É, esses eventos que na sismologia a gente fala a gente trabalha com todos, né? Com os Uhum. naturais, com os artificiais. Para a sísmica, a gente produz um evento artificial, né? A gente faz os perfis e produz um terremoto. Então, vamos dizer, faz um perfil ou produz ali artificialmente, pode fazer, se você tiver uma martelada, a gente vê como que essa onda percorre aqui o interior, isso também de uma maneira superficial, tá, gente? Porque a sismologia a gente vai falar de tudo, essas ondas percorrendo todo o interior da Terra. E a sísmica não. Ela é muito usada para a gente descobrir petróleo, não é através de uma martelada, eu estou falando só como a gente ensaia Imagina e a força para aprende. dar uma martelada. A gente produz com dinamite explosivos. Você produz uma explosão, né? Um evento, um sismo artificial, e aí a gente interpreta
como essas ondas percorrem o meio, que a gente entende, né, a velocidade, como ela se comporta, a gente tem essa tradução, e aí você conhece se tem um corpo ali de gás, de petróleo, entre outros, né? Então ela é muito usada para isso. Ela é amplamente usada para isso, a sísmica. Né? Tem Entendi. aqueles navios, né, que fazem um perfil assim, né, Sim, e produzem esses eventos. Aí você vai estudando, vai sabendo onde tem é, é, esses corpos ali, essas fontes, né, petróleo, gás, uhum. é, entre outros. E assim, você já falou um pouquinho da sismologia, falou da sísmica agora, mas além da importância da gente conhecer o nosso território através da sismologia, ela tem outra importância? Algum tipo que você utiliza além da ciência? Tem sim. A sismologia, a gente tem assim, como é que a gente vai entender o interior da Terra se a gente não tem a gente não pode, né, perfurar, por exemplo, e saber como é a composição, como que é a distribuição dessas camadas, como que a gente descobriu? É através da sismologia, tá? Isso para mim eu acho que é fantástico. Porque como que a gente vai saber? A gente não tem como perfurar, é muito alta temperatura e pressão. A gente já tentou, é, a Rússia, né, tem um grande, Sim, fui fez na o maior, Rússia, o furo é de 12 quilômetros, né? isso. É o maior. Agora os japoneses têm outro projeto, tá fazendo agora na crosta oceânica, né? Porque basicamente assim, a gente tem em média 40 quilômetros na costa continental. E na oceânica, se não me engano, é 7, 10 Isso, quilômetros. 11, por volta, média de 11. De média de 11. E esse projeto dos japoneses, eles estão num local de uma profundidade de 7. Então, eles já economizaram aí um bom espaço. Porque no Sim, continente já conseguiram 12. Então, eles já estão ali ganhando uns quilômetros aí, só que com uma dificuldade imensa de grande profundidade, né? É uma sim, outra tecnologia que tem que ser usada. E é muito custoso, né, para esses países. Então, às vezes, são mais de um país, né, e mesmo assim, às vezes são abandonados, como aconteceu na Rússia. Mas, assim, teve um momento da nossa história, acho que na década de 90, que foi como se fosse uma corrida espacial. Era quem chegava, quem entendia primeiro, né, como eram as camadas da Terra. Deu origem a essa pesquisa, esse projeto aí da Rússia. Mas aí, voltando, a gente entende, interpreta essas ondas, né, como elas se comportam, a velocidade, cada tipo de onda, por exemplo. A gente tem um terremoto, ela libera, a gente tem as ondas de corpo, que são as primeiras, né? A onda P e a onda S. E elas uhum, têm uma forma de se comportar. Então, por exemplo, eu acho que o exemplo melhor é da onda S, a segunda onda que sai. Que chega, né, sai liberada ali no terremoto e chega à estação. Quando ela tem um comportamento no interior da Terra que ela é modo cisalhante, ela tem um movimento assim, sobe, desce, vamos uhum, botar assim, e quando ela chega, ela não anda em meio líquido. Então, é, a gente sabe que a gente tem o núcleo interno e o núcleo externo. O núcleo externo é líquido e o núcleo interno da Terra é sólido, porque ela não anda ela volta a aparecer no núcleo interno e ela não anda no núcleo externo nem no manto, né? No manto. Aí a gente tem uma descontinuidade, na verdade. Aí você descobre as descontinuidades, aonde muda o o comportamento. comportamento. Então a gente tem a Morro, temos a de Gutenberg, que é essa que descontinuidade ali do Do núcleo manto, externo, do manto e do núcleo com o núcleo externo. externo, sim. E aí, através disso, a gente só conhece assim. Aí a gente tem um ganho maior, né? E quando a gente vem, o núcleo externo, poxa, ele é sólido, ele é mais denso, ferro e níquel, e ele agora, a gente também sabe que ele tem um movimento próprio, né? Uhum, Ele tem um movimento maior do que o movimento ele movimenta mais rápido do que o da Terra, né? O movimento da Terra. E aí seria, se produz movimento, ele gera um campo magnético.
né? E Sim, aí a gente sabe da formação ali do campo magnético, que tem origem aí nesse movimento do núcleo interno, e como que é a formação dele. E aí a sismologia, ela tem essa não é uma missão, mas ela tem essa completude, né? Você consegue entender mais o interior da Terra com o uso dela, através dela, com o estudo dela. E aí me pergunto assim, entendi. mas Eveline, como é que você entende, né? Como é que a gente tem a resposta da estação? Como é que esse terremoto chega ali? Aí vamos mostrar para eles, Felipe, Aham. um sismograma, Esse que eu estou aqui? falando de comportamento da onda e tal. Aí eu falei para vocês da P e da S, né? O que seria essa onda primária? Quando você vê esse sismograma aí, você tá vendo, parece até um eletrocardiograma, né? Sim. Então, a estação sismográfica, ela é triaxial. O que seria? Ela pega esses movimentos norte-sul, leste-oeste e na vertical. Então, que vem da onde veio esse terremoto, a gente sabe de qual lado, de baixo, né? E aí, quando você tem esse início dessa onda, você está vendo, estão vendo que ele está bem pequenininho no início, aí ele tem um pico assim, aí começa a ser um pouquinho maior, certo? Tem até uma Uhum. marcaçãozinha. Então a gente Sim. sabe qual que é a onda que chegou, que aí foi o início do terremoto, e quando ela começa com um pico bem maior, é a S. Né? Aí a gente sabe, a gente já faz um cálculo dela, como ela percorreu, tá vendo? Ela libera as ondas, uma chega primeiro, outra chega depois, e a gente sabe a distância dela só com essa a distância do evento à estação, só nesse cálculo aí. A gente já tem uma fórmula, a gente calcula, porque a gente conhece que aqui no meio, né, por exemplo, esse aí terremoto foi no país. Como que ela se comporta aqui? Qual é a velocidade dela aqui? Tá? E aí a gente faz um cálculo, usa cálculos e a gente consegue ali saber a distância, a magnitude, Deu, desculpa, onde foi esse evento? Saiu? deu uma leve travadinha, mas já voltou. Eu vou só. Oi, voltou. É porque tocou Voltou. aqui o telefone. E aí a gente trabalha com essa interpretação, vamos dizer assim, desse comportamento dessas ondas. Também tem as ondas superficiais, que a gente faz que são as que chegam na superfície, aquelas que causam mais destruição. Enfim, aí eu acho que eu estou andando para um meio mais técnico, mas basicamente é isso. Aí a gente vê esse comportamento, a gente a gente usa programas, né? Que, por exemplo, a gente tem estações. Mostra um outro mapa de estações que eu vou mostrar para eles a rede sismográfica brasileira, Tá. que é o instrumento que está ali. Tá vendo? Todos esses triângulos são instrumentos que estão em determinados locais previamente pensados, tá? Que instalados assim no interior, assim, não muito profundo. Aí tem bateria, tem como carregar, tem várias formas de. Pode ser solar, ela pode emitir via satélite. E aí elas chegam no receptor. A gente tem, lembra que eu falei da UFRN, ON, todas essas cores Uhum. diferentes aí, elas estão associadas ao centro que, não só que monitora, todo mundo, todos esses centros mundiais têm acesso aos dados, tá? Só que a gente loteou, vamos dizer assim, para ser responsável pela manutenção dessas estações, ou instalações dessas estações, né? Então, por exemplo, aqui o observatório, que está em Roxinho, a gente fica com esse centro-oeste e norte do país. Então, olha como foi importante para a gente a rede sismográfica brasileira, que a rede sismográfica ela começou, se não me engano, em 2013, 2014, com um projeto junto com a Petrobras, né, e esses centros assim do país de referência, né, e a gente conseguiu ter muito mais estações espalhadas, difundir mais esses dados, né, chegam para todos, e a gente consegue cobrir a região do país, mais regiões do país, inclusive o norte, que a gente não tinha tanto, porque é difícil acesso, né? E agora a gente tem essa cobertura bem grande, então a gente pode produzir maiores, cobrir maior todo o país e dar resposta, né?
falar, teve terremoto sim, não é só que não sentiu. Você não precisa sentir para a gente detectar o terremoto. Então, por isso que Uhum. eu falo que você pode ir ao site e ver hoje mesmo aonde ocorreu os terremotos. Outros são sentidos, uns são sentidos, outros não. Mas a gente tem os terremotos e isso mobiliza muitas pesquisas, tá? Não só como a minha, que eu acho que o tempo está curto, eu quero falar da minha pesquisa. Sim. Eu A gente estudo tem 15 cis, minutos ainda. Então vamos tá certo? acelerar. Eu estudo sismos desencadeados por reservatório, então, assim, juntando aqui a sua pergunta, qual é a importância da sismologia para o país, né? Pensa que no Brasil a gente tem mais de mil reservatórios, né? E muitas hidrelétricas é uma fonte que a gente usa muito para produção de energia, certo? E aí a gente também tem a associação de sismos decorrentes da construção de uma barragem, tá? Olha que importante. Olha a importância da sismologia aí. Então, se a gente tem muitas barragens e ela pode ocasionar, que a barragem não só o peso dela, mas como é o Uhum. comportamento dessa água e dessa geologia local, tá? Basicamente são esses dois fatores aí. Ela pode, num local onde tem uma falha, ela liberar. Lembra daquela energia ali contida? Você Uhum. pensa que já tem um esforço ali natural acontecendo. E aí você põe uma terceira, que é o peso da barragem. Peso. Ou então essa água percolando ali e entra numa geologia de fácil liberação desse esforço. Uhum. Né? Ela faz uma pressão ali nos poros e da rocha e aí libera essa tensão. E aí ocorrem terremotos. No nosso país, a gente teve terremoto o nosso maior terremoto é de 4,2. Tem em Nova Ponte, Minas Gerais, de 4,2, em Porto Colômbia, também em Minas Gerais, Minas, divisa com São Paulo, um grande terremoto. Não ocasionou nenhum dano à barragem, que eu acho que essa é a segunda pergunta. Mas ele foi um terremoto grande, ele teve uma intensidade de 5 na escala de intensidade que a gente já conversou aqui. Ele não causou danos à estrutura, mas terremotos intraplaca, né, como o nosso aqui no país e desencadeado por reservatórios, ocorrem no mundo. A gente tem o caso bem famoso de Konya, na Índia. Ele foi um terremoto de 6,4 e ele ocasionou um dano à estrutura da barragem muito grande, a regiões locais, regiões assim, local ali, né, e 200 mortes pelo rompimento da barragem. Então, você vê a importância aí. No país, a gente tem mapeado 30 casos, que é aquele mapa que eu mostrei para vocês, que o Felipe mostrou, né? A Esse. gente tem esses pontos em vermelho, são hidrelétricas, reservatórios que ocasionaram sismos. Entendi. Se perguntar, então a água que tem no reservatório, ou o peso dela pode provocar um sismo, ou ele pode percolar nas estruturas da rocha para facilitar a liberação dessa energia? Esses Os são os dois dois modos? casos. Entendi. Muito interessante. E Sem essa outros, esses são os mais, assim, é o que a gente fala porque é o mais conhecido, é o mais aceito, tá? Na literatura é o mais aceito, é o que a gente entende como realmente um casador. Mas, por exemplo, eu produzi um site, uma plataforma, onde a gente pode associar, colocar ali. Sabe quando você faz um mapa, por exemplo, aí coloca várias camadas, a gente pode colocar as Uhum. hidrelétricas, a gente pode botar o relevo, então eu reuni todas essas informações que são importantes, por exemplo, o tamanho da barragem, a geologia local, e aí você pode estudar maior os casos, né, através dela. É uma plataforma que eu criei, né, com um banco de dados, todos esses eventos aí naturais, os eventos artificiais e outros Entendi. fatores que são importantes a gente ficar atento, entendeu? Você sabe se Suscetíveis. sim, você sabe se essas construtoras de barragem elas fazem algum estudo prévio para ver se tem disposição ou não de causar esses sismos? Sim, no país né, tem uma legislação, né, ambiental que exige esse monitoramento, principalmente dos grandes empreendimentos, tá, Felipe? Uhum. E a gente tem um monitoramento antes da construção, durante e depois.
tá? Então, aí você gera os relatórios para prestar para os órgãos ambientais, IBAMA, entre outros, depende da localidade. E aí também tem que ter um estudo prévio para você liberar essa obra, né? Mas é Uhum. importante cada vez mais. Lembra que eu te falei da importância das estações, a importância de descobrir maior área, de a gente entender melhor, conhecer mais, né, nossas estruturas, assim, nossa geologia, porque você pensa que é difícil, você é geólogo, certo? Sim, Fazer um mapeamento de uma área de uma grande área. Como você sim. faz isso? Você vai cobrir, como você vai entender as estruturas que ocorrem ali? Então, às vezes, é preciso de um grande estudo. E quanto E maior a área também, a gente perde detalhes, né? E às vezes a gente quer mapear perde. uma grande área para um detalhe que seja muito pequeno. E é E muito aí caro, complica, sim, né? Então, a gente tem que cada vez ampliar mais esses estudos para a gente ter maior segurança nessas construções. entendi. Tem algum projeto assim no Brasil visando esses sismos que são ocasionados de incentivar as construções adequadas para esses tipos de tremores? Porque com essa ciência que a gente tem que o Brasil é um país que não tem terremoto, que não tem vulcão, e não tem esses grandes eventos assim, a gente não liga muito para isso, né? Mas vendo assim essa quantidade que acontece aqui agora, existe alguma proposta para isso? Não, existe, para as construções, elas já exigem, né, que você se prepare para isso. Uma barragem, ela já se prepara para sismos até maiores do que o que ocorre, né? Tem um estudo da geotecnia, né, para preparar essa barragem para receber um impacto desse, tá? Mas, assim, isso é a obrigação, né? Mas a gente tem aquelas coisas sem explicação e com explicação que ocorrem no país. Sim, Então, é importante também a gente disseminar para você entender como que funciona, né? Até não só porque quem é da área, ela ou então de uma grande construção, ela vai seguir as normas do país, óbvio. Eu estou falando assim para a população em geral entender a importância. Às vezes até sim, tem antes de construir uma hidrelétrica próximo numa cidade, numa região, é comunicada à população, eles têm, é obrigada a ter palestras ali, audiências, né? Eu esqueci o nome certo, são audiências públicas para explicar aquele empreendimento, quais são as causas, o que pode ocorrer e tal, enfim, até para a questão ambiental mesmo, né? Então, se a população às vezes não sabe, ela nem pode questionar, ela nem questiona, então é importante a gente divulgar o conhecimento, isso é fundamental, a gente precisa saber do que acontece com a gente, acontece no sim. nosso país. Isso é importantíssimo. E o que a gente estuda na universidade é o que mais nosso projeto de Geologar, a gente fala exatamente, estou olhando aqui as perguntas, desculpa, Sim. que, que é divulgar, todo mundo saber o que ocorre aqui, porque a gente pesquisa aqui, qual a importância da universidade, principalmente, né, todas as universidades, a universidade pública do país, o que a gente gera de conhecimento. É fundamental isso. Entendi. Muito bom. Um comentário aqui, ó, o mapa de risco que está sendo feito para ajudar as normas. Sim, Sim, muito bom. É bom a gente também transmitir esse conhecimento, né? Porque às vezes cidades pequenas, tipo onde eu tô, tem umas duas barragens hidrelétricas aqui perto. Eu tenho certeza que as pessoas daqui não têm esse conhecimento que a barragem pode ocasionar um sismo. E por coincidência, elas estão em cima de uma região que tem uma falha, que é a falha do Rio Paraíba do Sul. Então, assim, sei lá, né? Às vezes pode vir a acontecer e as pessoas já podem ficar cientes disso com essas informações que a gente passa. Por isso a importância exato. de levar a ciência. Exatamente. As pessoas precisam ter o conhecimento do que ocorre, né, ao seu redor, né, na sua cidade, no seu município, na sua região. E quando elas forem consultadas, porque todos esses projetos têm que ter, né, consultas públicas, mas elas podem se manifestar, elas podem cobrar, e a gente só não fica aquilo, ai meu Deus, aconteceu, e aí? Nem sabia que era assim, nem sabia que funcionava assim. Ninguém é obrigado a saber tudo, mas conhecimento nunca é demais. Nunca é demais, exatamente. Assim, a gente já está perdendo tempo aqui agora, então já vou acelerar para as nossas últimas perguntas. Vou te Tá. perguntar, assim, uma experiência que você já viveu por causa da sismologia, se você já sentiu um terremoto, a sensação, alguma coisa assim que
que só foi possível porque você está inserida dentro da ciência? Tá, eu nunca passei por um terremoto. Eu falo que eu sempre quis passar por um terremoto fraco, né? De baixa magnitude, mas que eu gostaria de ter essa experiência. Já aconteceu aqui em Brasília e eu não senti, né? A gente sentiu aqui em Brasília, não, já aconteceu aqui em Brasília, mas ano passado a gente sentiu aqui, que era um dos que eu ia falar para vocês, né? Que a gente sente terremotos que têm muita energia, que chegam até aqui, do Chile, Bolívia e tudo mais, e por uma geologia que facilita, lembra aquele comportamento da onda que eu falei? Sim. Regiões Aham. de bacia, por exemplo, lá em São Paulo, a gente sente muito, né? Eles, a Avenida Paulista, às vezes, eles liberam, as pessoas ficam ali embaixo, falando, né, que sentiram, né, nos prédios, aqui em Brasília ocorrem também. Então, para mim, a experiência, assim, uma experiência triste, mas como eu estava na área da sismologia, eu vivi, foi do caso de Mariana, do rompimento da barragem de Mariana, em Uhum. 2015, e assim, porque a gente tiveram uns terremotos, 9 terremotos no dia, sismos, né? Terremoto dá uma escala muito grande, sismos naquele mesmo dia do rompimento, e a gente trabalhou em cima, uma força-tarefa aí para entender, compreender esses eventos e a importância dele ali no rompimento, se teve, né? Mas era uma estrutura já com falha, já saiu o laudo, né, sobre isso, mas no momento foi uma catástrofe, né? E aí todo esse movimento, eu estava no observatório, trabalhei nessa força-tarefa para a gente entender como que foi e fazer os relatórios, enfim, liberar as notas, como o observatório detectou, né, a estação, enfim. E aí, esse momento eu acho que foi muito importante para o país e para a sismologia. Entendi. Ó, a Cristina falou que já sentiu um terremoto e que é bem legal. E já fizeram um comentário aqui que o seu orientador é um terror. Ele está aí na live. É um parceiro, né, de estrada aí, tá me aturando tem muito tempo, mas é um grande sismólogo, um grande sismólogo. Ele produz muito, né, George Sante, para a ciência aqui no país, e é bem importante. Eu tenho uma honra em trabalhar com ele, é uma honra muito grande. Muito bom. Então, assim, para a gente finalizar, eu vou pedir para você deixar uma mensagem incentivando as pessoas, falar como que a pessoa pode seguir para essa área, que ela tenha interesse por essa área. Sim, se você estiver na graduação, procure projetos de pesquisa na área, tá? De sismologia. Saber um pouco de programação é sempre bom, muito bom, já é bem caminho andado. E línguas, assim, porque tem muitas cursos em outros países que têm histórico, né? O Chile, entre outros. E a Alemanha também, ela tem bastante na área de geofísica, de sismologia. E aí você pode aplicar para esses cursos e ser contemplado. Enfim, se você tiver essa bagagem, vai ser importante, vai ser bom. Então, principalmente as meninas da ciência, as mulheres, eu incentivo muito elas a virem para esse ramo, assim, e vai ser bem bacana. Muito bom. Te agradecer por você ter aceitado o convite, ter batido um Eu que papo com a gente agradeço. sobre sismologia, porque não é todo lugar que a gente conhece sismologia, a gente trabalha mais com sísmica por causa do petróleo. Então, assim, abordar sismologia é muito importante para a gente poder conhecer a estrutura da nossa geologia, do nosso país. Muito obrigado por ter vindo aqui compartilhar o seu Sim. conhecimento com a gente. Eu que agradeço. É um espaço maravilhoso para a gente falar de ciência e disseminar a ciência e divulgar a ciência. Muito obrigada. Sigam a gente lá, tem o Geologar, tem o Observatório, tem o meu Instagram também. Então, para conhecer mais sobre esse fascinante mundo da sismologia. Muito obrigado. Eu vou marcar todos nos stories para poder todo mundo se interessar e poder seguir vocês. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada, Felipe. Tchau, tchau. Boa noite a Tchau. todos. Tchau, gente. Muito obrigado.